Boa noite, sejam bem-vindas. Quem tá vendo esse vídeo ao vivo ou quem vai ver a gravação que fica no canal do YouTube. Eu sou Crisba Vieira, eu sou coach de mulheres que são mães. E essa semana nós estamos falando sobre a maternidade e a culpa. Então, sejam muito bem-vindas. Puxem a cadeira e sentem porque a nossa conversa vai ser profunda. Essa semana a gente está abordando o tema da maternidade e eu fiz uma enquete semana passada e perguntei para as mamães no Instagram se elas já haviam experimentado a sensação de culpa durante a maternidade. Primeiro eu perguntei se elas acreditavam que a maternidade, né, que ser mãe é um sacrifício, é sinônimo de sacrifício, e a votação foi bem acirrada, foi bem apertada. 52% das mulheres disseram que sim, que a maternidade é um sacrifício, é um sinônimo de sacrifício, e 48% disseram que não, né? Mas quando eu perguntei se elas já haviam experimentado a culpa, né, o sentimento de culpa no exercício da maternidade, 97% disseram que sim. Então, o que é isso, né? O que é essa culpa? Tem uma frase, vocês conhecem essa frase que diz assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce a culpa. Essa frase é muito famosa, é muito falada no meio materno, né? Parece que a gente nunca vai fazer o suficiente. Por mais que a gente se esforce, nunca vai ser suficiente. Absolutamente nada que a gente faça vai ser suficiente. Se você teve parto normal e você queria, ou se você não teve parto normal, mas você queria parto normal e não teve, culpa. Se você amamentou ou pouco tempo, ou se você não amamentou, culpa. Se o teu bebê usa chupeta ou usou chupeta, se ele não pegou sol da manhã suficiente, se ele pegou gripe, se ele teve que tomar antibiótico, meu Deus, culpa. Lá vem a famosa culpa. Aí, tá, você precisou colocar ele na creche ou ele foi para a escolinha muito cedo, ou você teve que contratar uma babá para cuidar dos seus filhos, culpa. Vai trabalhar fora? Ah, não. Vai ficar em casa? Vai largar tudo para ficar em casa? Culpa. Julgamento. Ah, mas se a bebê chorar, se a criança chorar num lugar público, tiver com choro muito alto, culpa. E se der um escândalo, já viram, né? Alguém aí já viu criança dando escândalo no meio da rua, se jogando no chão do supermercado, no chão da loja? Qual é a primeira pergunta que vem? Essa criança não tem mãe, não? Mãe não sabe educar, não? Lá vem o quê? Julgamento e culpa, né? Aí se você bate, porque, como é o ditado antigo, quem pede galinha não mata pinto. Tem que dar umas boas chineladas mesmo para educar. Aí vai crescer traumatizado. Então você não pode bater, porque na verdade não pode bater, porque senão a criança vai ficar traumatizada. Então, e se você não bate, cresce sem limite. E o que vem? Culpa, né? Aí você vai ter que colocar na escola. Aí você diz, a escola é uma escola tradicional ou é uma escola construtivista? Você vai deixar sair nessa idade? Olha, depois você não reclama. Ficou reprovado na escola? A culpa é de quem? Da mãe. Não entrou na faculdade? Culpa de quem? Da mãe. Não conseguiu um bom emprego? Adivinha só. Culpa da mãe. E o marido, gente? E o marido? Ah, o marido. O marido, a cobrança do seu corpo, que não tá mais o mesmo. A cobrança por causa da disposição, que já não é mais a mesma, antes do parto. A falta de tempo para ele.
Os namoros que são interrompidos por causa daqueles choros, ou por causa daquelas batidinhas na porta, ou por causa daquele famoso mãe! Porque eu não sei se vocês estão ligadas, né? Mas mãe também transa. Nem sempre do jeito que quer, mas também transa. Então, assim, as perguntas são sempre as mesmas. Exatamente. Exatamente. Tem sempre alguém para julgar a gente. Tem sempre a gente para apontar o dedo. Tem sempre a gente para falar como é o certo e como é o errado. E como eu falei para vocês ontem, né? Eu, marinheira de primeira viagem, nossa senhora, eu não sabia como era, e então eu ouvia os outros, né? E a pergunta que fica pra gente sempre é a seguinte: onde foi que eu errei? Porque se tudo é culpa da mãe e a gente não tá dando conta das coisas, a gente sempre pergunta: meu Deus, onde foi que eu errei? Né? Então as cobranças, até onde essas cobranças sociais, né? Até ou pior, até onde as cobranças da sua mãe ou da sua sogra ou da sua irmã mais velha ou das suas tias, ou até das suas vizinhas, vão tirar a sua paz. Vão tirar a nossa paz enquanto mães. Porque existe cobrança de todo lado. E essas cobranças são muito dolorosas, né? São tão dolorosas quanto é a cobrança pela informação. A gente tem na nossa vida, parece que a maternidade ela veio com uma cartilha. Mãe pode isso, mãe não pode aquilo. Mãe tem que fazer assim, mãe tem que fazer assado. Existe um acordo velado de que as mães têm que ter um determinado comportamento. E qualquer coisa que a gente faça fora desse padrão, a gente é culpada, né? A Fabíola falou aqui agora, né? Que já ouviu de pessoas bem próximas que ela não sabe educar a filha dela. E às vezes também a gente escuta tanto essas coisas que inconscientemente, e às vezes sem perceber, a gente também replica essas coisas. Quando a gente encontra uma mulher que está grávida ou quando a gente encontra uma mulher que é mãe, a gente tende a replicar os conselhos, os palpites. Só que o que a gente não percebe é que o que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro. Cada casa tem um funcionamento. Cada casa tem o seu movimento, as suas regras. E a gente quer colocar as nossas regras na vida dos outros. Da mesma maneira que quiseram colocar ou que colocaram regras na nossa. Então, ontem eu estava falando que a cobrança na maternidade, principalmente por causa das mulheres, né, de uma mulher para outra mulher, é muito grande, né? Nós mulheres somos muito duras com as outras mulheres. A gente esquece o direito dela de exercer a maternidade da maneira que ela quiser. A gente acha que o que deu certo para mim vai dar certo para o outro. Só porque eu amamentei, a outra tem que amamentar. Só porque eu consegui parir parto normal, a outra tem que parir também. Né? Ela tem que ter força. Ah, foi mole, fugiu. Ah, só porque o filho dela se comporta de um jeito e o meu do outro, o meu é melhor, né? Então, hoje ainda tem um outro tipo de cobrança, fora essa cobrança social e essa cobrança familiar sobre a gente. Existe a cobrança que é uma cobrança típica da nossa era, que é a cobrança do excesso de informação. Hoje é só a gente acessar a internet, clicar em qualquer Google aí da vida, que a gente vai ter acesso a milhões de informações sobre maternidade. Sobre como amamentar, sobre como parir, sobre como segurar, sobre como banhar, sobre como educar. Existe uma série de dicas, de métodos, de caminhos perfeitos, né? Que nos cobram uma maternidade quase que inalcançável. Um estereótipo foi criado para a gente, o estereótipo de mãe, muito, muito difícil da gente materializar, né? A impressão que eu tenho é que é uma disputa social entre as mulheres. E essa disputa social precisa ser falada pela gente.
né? A gente precisa conversar sobre essa disputa social, de quem é uma disputa velada, essa disputa não é assim explícita, é uma disputa implícita, sobre os resultados dos meus filhos. Quem fala primeiro, se você está num consultório pediátrico com o seu filho com a idade igual a do coleguinha do lado, você pergunta quando ele é pequeno, já engatinha? Já senta? Já. Ah, o meu sentou com 6 meses. Ah, o meu já fala. Ah, o meu já. A gente entra numa disputa. O teu já anda? O meu não. O teu já anda? O meu anda. O meu anda tudo, mexe em tudo, gente. Ah, é uma loucura lá em casa. Nos consultórios pediátricos é comum a gente ver essa disputa por resultados. Isso é quando são pequenos. Quando vão crescendo, a disputa aumenta. É a disputa do futebol, quem é melhor no futebol, quem é melhor na natação, se a tua faz balé, se não faz. Se ela faz música ou não faz, se ela faz atividade física ou não faz, pintura, sabe pintar? A minha sabe. A tua desenha, a minha desenha. Então a gente vai criando esse ambiente de disputa entre as mulheres, né? Uma disputa social sobre o resultado, não o nosso. Não é o nosso resultado, é o resultado dos nossos filhos e a gente quer, com o resultado deles, atestar a nossa capacidade enquanto mães, né? Porque afinal de contas, toda mãe tem que ser maravilhosa, né? Gente, mãe não erra. Só que não. E que às vezes o que é para você não é para mim. Às vezes eu tenho muita vontade de botar minha filha para fazer dança de rua e a sua quer fazer balé. Você quer que seu filho jogue futebol, o meu quer jogar basquete. Ou o meu não quer jogar nada, quer jogar videogame. O sonho dele agora, né, hoje está na moda, é ser um grande jogador de videogame. Que na minha época isso era impossível, né? Então, assim, há uma disputa, essa disputa social por resultados, e essa vai criando um estereótipo de mães, né? Que são quase mães maravilha, né? As mães perfeitas, as mães de Facebook, as mães de Instagram, que tem sempre aquela foto linda com o seu filho e não depende de idade. Não importa se é um bebezinho lindo, não importa que é uma criancinha linda, um adolescente chato, que faz assim, você diz, é a fase, mas você posta a foto dele, ou se é um adulto pelo qual, né, com o qual você já passou por muitas fases e ainda vai passar por outras, né? Então, amanhã eu vou voltar sobre o tema de culpa na maternidade de uma maneira mais profunda, porque a gente tem que falar sobre essas disputas que existem, sobre essa autocobrança que a gente mesmo se faz enquanto mulher, enquanto mãe, e principalmente sobre essas culpas todas, que a gente nem sabe se elas são nossas ou se foram embutidas por outra pessoa. A gente não sabe sequer se as cobranças dos modelos que nós queremos criar aos nossos filhos realmente é nossa. Quantas vezes eu briguei com os meus filhos, e eu já falei para você, eu tenho 4. Quantas vezes eu briguei com os meus filhos sem eu mesmo saber por quê. Eu briguei com eles na rua porque eles estavam correndo, não porque eu me incomodava porque que eles corressem. Eu briguei com eles porque eles estavam correndo porque estava todo mundo olhando. E aí eu não queria passar vergonha de acharem que eu não sabia educar meus filhos, então eu fui lá e briguei com eles. E aí todo mundo fica, né, com cara de consentimento. Ah, ainda bem que foi lá brigar, né, porque tá vendo? Quantas vezes eu tive que corrigir meus filhos, quantas vezes eu tive que corrigir minha filha por coisas que eu nem achava que eram tão erradas ou tão absurdas, mas só porque alguém estava dizendo, você vai deixar, olha, depois tu não reclama, hein? Gente, a gente às vezes é tão cobrada e a gente é tão apontada e a gente é tão julgada que as culpas que vêm pra gente nem são nossas. Pois é, você sofreu muito com isso, né? Exatamente, existe essa disputa, gente. Existe uma disputa social e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa criar uma rede de apoio entre nós, mulheres que somos mãe. Nós vamos olhar para essas dores com carinho, para que a gente possa tornar esse caminho da maternidade um caminho mais leve.
um caminho com menos dor. Porque o que está acontecendo é que a gente está perdendo a nossa identidade. A gente não se conhece o suficiente para saber qual é a nossa versão de mãe. Porque da mesma maneira que não existe só um gosto de bolo, um sabor de bolo, também não existe só um sabor de mãe. Não existe só um tipo de flor, não existe só um tipo de mãe. Se você for olhar para a natureza, não existe só um tipo de fruta. Existem vários tipos de fruta. Então, por que tem que ter só um modelo de mãe? Né? Então, a gente precisa se reconhecer enquanto mulher. Quais são os meus valores, quais são os meus princípios, no que eu acredito. Para eu poder olhar para mim e dizer qual é a mãe que eu quero ser. Que mãe eu quero ser. Né? Como é que eu vou criar e educar meus filhos, né? Também, né, Magali? Todo mundo passa, principalmente, gente. Olha, a gente não se engana, não, tá? As cobranças, elas vêm de muitas partes. Ah, puxa. As cobranças, elas vêm de muitos lugares, né? E a gente vem, principalmente das pessoas mais próximas da gente. Que as pessoas mais próximas da gente cobram, querem que a gente siga o mesmo modelo, porque deu certo com elas, tem que dar certo com a gente também do mesmo jeito. Né? Sendo que a gente normalmente, e aí eu tô falando, quando a gente, principalmente para as mulheres casadas, tá? Para as mães que são casadas. Quando você casa com uma pessoa que veio de uma criação que é completamente diferente da sua. Ela veio com hábitos e costumes, né, que são muitas vezes muito diferentes do seu. Vocês se uniram pelo amor, vocês têm muitas características, sonhos e valores em comum, mas algumas maneiras de criação foram diferentes. Né? E aí fica aquela disputa de eu quero assim, eu quero assado, e até dentro de casa também, tá? Então, assim, eu quero convidar vocês para amanhã a gente se aprofundar mais sobre essa questão. A gente falar sobre o que é meu e o que não é. Nessa questão da cobrança da maternidade perfeita, dessa maternidade ideal, que agora, né, como eu estava falando, você clica na internet, o que tem de vídeo. Gente, eu fui pesquisar. Eu faço muita pesquisa antes de fazer uma live, antes de fazer um conteúdo para vocês. Eu pesquiso muito. Eu tenho livros, eu acesso vídeos, eu vejo os artigos que tem na internet. Tá? E o que mais tem, vocês podem pegar agora, acabar essa live e ir para a internet e ficar olhando. O que mais tem é vídeos e dicas de como fazer. Ninguém quer te escutar. As pessoas querem nos ensinar como ser mães. Então, quando a gente olha um vídeo desse e a gente percebe que a gente não fez igual, meu Deus, eu tô fazendo errado. Ai, não era assim. Ah, meu Deus, e tanto faz a idade dos seus filhos, tá? Se eles são crianças, se eles são jovens ou se eles são adultos. Cada artigo que a gente lê, cada vídeo que a gente escuta, cada entrevista que a gente vê no programa da Fátima Bernardes, diz: ih, criei tudo errado. Ih, agora lascou. Vixe, por isso que meu filho é assim, porque eu fiz isso e porque eu fiz. A gente vai se julgando, tá? Então amanhã eu quero pedir um favor grande para você que está aqui me assistindo. Chama as amigas. Amanhã às 19 horas a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a maternidade e a culpa, tá? Sobre o que é nosso e o que não é. Né, sobre essa necessidade da gente fazer uma reflexão de que tipo de mãe nós somos, de que tipo de mãe nós queremos ser. Então, eu te espero aqui às 19 horas e eu quero que você faça um favor, chama as suas amigas, encaminhe essa live, marca elas na publicação, chama elas para estarem aqui amanhã, para a gente aumentar a nossa rede de apoio, para a gente aumentar a nossa rede de autoconhecimento e a gente tentar desmistificar o que é essa famosa culpa que nasce junto com as mães. Tá bom? Beijo grande para vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo e até amanhã. Tchau, tchau.